Marcelo, eu gostaria de perguntar em relação a como você vê o corpo elétrico dentro do segmento de cinema LGBT, mas também o que há além de uma abordagem convencional a esse segmento, no sentido de que o seu filme também trata muito sobre fuga da realidade, né? No sentido de serem personagens que estão ali em um campo operário, né, digamos, e que de certa maneira busca um refúgio, né, dessa realidade. Tá. Em relação ao cinema chamado de LGBT e tudo mais, eu acho que assim como as letras são muito diversas entre si, os filmes também são muito diversos entre si. Eu dialogo com alguns filmes que têm personagens gays, mas não necessariamente com as demandas de mercado do cinema LGBT. Eu tenho uma admiração muito grande, por exemplo, pelo trabalho do Gui Rodi, do João Pedro Rodrigues, que não necessariamente são pessoas do qual eu faço um cinema muito similar, mas eles têm personagens gays dentro dos filmes deles e apontam para direções das mais variadas possíveis. Essa liberdade que eu, de uma certa forma, encontrei nesse cinema autoral internacional fez com que eu também buscasse o modo como eu quero dialogar com esses corpos, né? Os meus personagens gays no filme, os personagens trans no filme, eles estão em diálogo com os personagens heterossexuais, eles estão no mundo do trabalho. As questões amorosas e sexuais deles não são mais importantes que as outras questões. Então a questão da identidade de gênero, a questão da orientação sexual no filme não é mais importante do que as diversas outras questões que o filme traz. Então, nesse sentido, eu acho que talvez ele escape um pouco mais a uma regra de mercado do que a uma regra das produções em si, porque existe uma diversidade nessas produções. Em relação à questão da fuga da realidade, eu acredito que existe muito mais um diálogo entre realidade e sonho, né, do que uma fuga em si. O que eu acredito que existe em termos de fuga é uma tentativa desses corpos que são automatizados e maquinizados numa linha de produção, que quando eles saem dali, eles tentam de uma certa forma se reintegrar, se reconectar, se tocar e se entender de novo como corpos que desejam, corpos que sonham, corpos que vivem a cidade. E existe também uma questão de indivíduos diante da sobrevivência em outros estados, né? Pessoas que estão vindo de outras cidades, até mesmo de outros países. Essa problemática surgiu para você em qual etapa do roteiro? Logo no início? Foi o pontapé inicial? O personagem, ele sempre foi um estrangeiro nessa cidade, um outsider nessa cidade, como eu também sou. Eu moro em São Paulo desde 2004, mas eu sou de Minas e eu vim para viver essa cidade. Então, eu queria falar um pouco também desse tipo de gesto, desse tipo de decisão de vida e desse tipo de desafio que se cria quando você se torna mais um nessa metrópole bastante hostil, mas também bastante surpreendente quando a gente esmiuça e sai um pouco e desvela um pouco essas cores cinzas, né? E vai buscando as cores, os detalhes, as sutilezas que implicam nessa cidade. Então era um ponto de partida, sim, do filme. E em relação à escolha desse cenário profissional de confecção, é uma maneira de repente, dialogar em relação ao modo como é construído esses personagens, no sentido de que eles não estão presos exatamente em convenções, em termos de relacionamentos, eles estão se modelando da maneira que desejam? Eu acho que a escolha da fábrica tem muito mais a ver com outras duas ideias. Tem a ver com a ideia de repetição, né? E dentro de uma fábrica você repete para produzir o mesmo, né? Na vida sexual, na vida afetiva, na vida dos encontros do Elias, você repete para encontrar a diferença, né? Então, você buscar o sexo na cidade, você buscar amizades, você fazer farras, é sempre para produzir a diferença. Isso distancia radicalmente do universo da fábrica. Então, existe uma contraposição entre o universo da fábrica e esse universo dos desejos, né? Existe uma contraposição entre o trabalho maquínico, né, e o trabalho do encontro, de conhecer, de se abrir, de se permitir ser visto, ser olhado pela outra pessoa, né? Daí a escolha de trabalhar com uma fábrica, com a linha de produção. E eu preciso perguntar para você em relação ao que você pensa sobre a recepção que houve quando você apresentou o Corpo Elétrico, né, recentemente no Festival Latino-Americano.
como você pensa, o que você pensa em relação a esse estado atual, né, entre política e arte? Porque foi um episódio que teve uma importância muito grande, né? De abrir um festival, ter aquela mobilização, né, aquelas vaias do público e depois ver os aplausos, né, com a apresentação do filme. Como você pensa e o que você Olha, pensa? Eu vou ser bem honesto contigo. Para mim, as sociedades como um todo, elas precisam dos artistas. E ao mesmo tempo elas precisam dos artistas enquanto diferentes. O status quo, ele precisa que o artista seja excêntrico, que o artista seja uma coisa de uma certa forma periférica, marginal. Mas ao mesmo tempo ele precisa do artista para continuar vivendo. Esse lugar muito esquisito do artista da sociedade sempre me mobilizou muito. Assim. Eu respeito minhas excentricidades, eu respeito o modo como eu penso a liberdade e como eu penso política. Dentro de uma apresentação, na abertura de um festival ou de qualquer outro festival que eu passei, e se existe um fluxo de troca muito grande entre artistas na tela, artistas num palco e artistas no público, a energia vai ser muito forte. O desejo de que aqueles corpos ali sejam respeitados e reconhecidos como parte essencial da sua sociedade estava manifesto no protesto que foi feito no festival. Né? Não é que a gente está na marginalidade porque a gente gosta e acha que a nossa produção artística vai acontecer porque a gente está justamente desprivilegiado. Muito pelo contrário, entendeu? A necessidade é de ocupar os espaços, é de ocupar o simbólico, é brigar contra a indústria cultural. Então, acho que o que aconteceu ali é um reflexo desse perceber que a gente está tendo agora, muitos dos artistas, do lugar que a gente ocupa na sociedade. Né? Precisam da gente para se divertir, para sonhar, para amar, para sentir raiva, para se formar, mas ao mesmo tempo a gente não consegue nem viver com o que a gente faz. Então, o protesto ele vem muito mais desse lugar do que qualquer outra divergência política. Vem de um limite assim que as pessoas chegaram, de desrespeito. Perfeito, muito obrigado, Marcelo.